Para a criação de formulários, existem dois métodos. O POST, que é um dos métodos utilizados para fazer cadastro, como cadastro de cliente, cadastro de produtos. E o método GET é utilizado quando você vai passar dados através da URL do site seu, por exemplo. Você faz uma pesquisa e logo após o nome da sua página aparece uma interrogação com os dados que você enviou sendo exibidos ali. O detalhe é que se houver senha, ele será exibido também. Então tem que tomar muito cuidado quando usar o método GET. Então, para utilizar um formulário de cadastro, existe um exemplo aqui que eu já deixei. A tag form, método post, a ação dele vai ser exibir os dados em um arquivo dados recebido.html. Entretanto, esses dados só serão recebidos caso você tenha alguma linguagem que o HTML consiga processar. Isso, nos dias atuais, é feito de forma diferente. A gente usa a linguagem PHP ou até um arquivo texto para que esses dados sejam processados, se for no caso do HTML. Então, vamos dar um exemplo aqui dentro do HTML, como a gente poderia montar um formulário. Vamos utilizar uma página com os exemplos mais utilizados para a criação de um formulário dentro do HTML. Existem vários objetos, vários itens que podem ser colocados similares a um cadastro desktop, como linguagem C#, como linguagem, por exemplo, Visual Basic, Delphi, enfim. Vamos usar aqui a tag form. Vamos determinar aqui que o formulário ele vai ter o método post. Observe que o post e o get estão em letras maiúsculas. Tá? É importante colocar nesse formato, porque vai haver momentos no seu processamento que, se não tiver em maiúsculo esses dois atributos, eles não serão reconhecidos pela linguagem. Então, a ação dele vai ser, por exemplo, dados recebidos, colocar só receber.html. Voltando aqui, nós temos algumas formas de estar exibindo esses dados para o usuário. Ou seja, eu quero colocar uma caixinha de texto usando o type, que é o tipo, input, que é a entrada. Eu vou usar o tipo texto e vou atribuir um nome para essa caixa. Vou chamar ela de nome. Observe que o input type text ele não permite exibir uma informação antes da pessoa digitar, informando para ela o que vai ser digitado. Para isso eu preciso de um rótulo ou de um texto que fique claro para o usuário como que ele vai digitar nessa caixa. A gente usa então o tipo label. Label for, quer dizer, o for determina qual é o nome que vai ter esse label, o nome interno, e o que vai ser exibido. Pronto, agora o usuário já tem informações do que ele vai digitar nessa caixa. Eu posso também utilizar o name que eu coloquei, que indica o nome da caixa.
Então, os tipos que você pode utilizar são o texto que eu já usei ali, o password, que exibe os caracteres, que oculta, na verdade, os caracteres para o usuário não ver o que está sendo digitado. Usuários, né, na verdade. Hidden é um campo escondido, ou seja, você passa informações para uma tabela de um campo que você resgatou, mas o usuário não vai visualizar esse campo, apenas para processamento interno. Vou buscar uma imagem, o tipo button, o submit, que é para enviar os dados para o servidor, uma tabela, o reset, que é para limpar. Temos o meu checkbox, que é uma caixinha de verificação, o radio button também, que é uma caixa, mas ele é em formato circular, e o select, que é como se fosse uma lista de opções. Agora, alguns atributos que eu posso utilizar aqui, ó. Size determina o tamanho da caixa. Se eu colocar, por exemplo, 10, observe o tamanho da caixa diminuiu. Entretanto, não quer dizer que eu não vou digitar mais de 10 caracteres aqui. Determina o tamanho dessa caixa. Por exemplo, se eu colocar o tamanho do nome em 40 e determinar qual é o tamanho máximo de caracteres, vou usar o atributo maxlen. Se eu colocar 2, na hora que eu digitar aqui mais de 2 caracteres, será bloqueado. Isso é importante porque num cadastro é sempre importante informar quantos caracteres é o máximo permitido dentro de uma caixa. Uma outra coisa importante é colocar uma ajuda na hora que você for solicitar ao usuário preenchimento, por exemplo. Informe seu nome completo. Ou seja, quando o usuário começar a digitar, esse texto será apagado. Vamos criar aqui agora mais algumas caixas. Observe que, como já foi falado em aulas anteriores, o atributo BR aqui ele é importante para que a gente faça a quebra dessas informações. Então eu vou aqui depois de cada input, BR, vou criar aqui uma moldura, tá? Chamada de field set. Field set permite que eu coloque uma caixa envolvendo os itens. Eu coloco uma legenda, por exemplo, opções. Não é obrigatório essa legenda, mas vamos colocar muitas vezes para determinar o que vai ser, vai fazer essa caixa, né? Vamos colocar aqui então o botão que vai enviar esses dados para um determinado local, vou colocar o nome dele de enviar e o valor que vai ser exibido para o usuário visualizar é enviar. Vou criar também uma outra caixa que é para limpar os dados. Observe que eu coloquei limpar e enviar no name tudo minúsculo. Você tem que estabelecer sempre um padrão, porque esses dados poderão ser resgatados dentro da caixa que você vai utilizar em um outro formulário ou uma outra página, por exemplo, e você pode ter problemas e não reconhecimento desses dados. Questão de maiúsculo e minúsculo.
Vamos fazer o teste aqui. Quando eu digito, o texto desaparece. Limpar, os dados são apagados. Se eu clicar no botão enviar, não vai acontecer nada, porque no preview ele não tem essa capacidade de mostrar o formulário, a ação dele de envio para uma outra página. Se eu quiser que o nome seja obrigatório, ou seja, eu quero que seja obrigatória a digitação do nome. Quando eu clicar no botão enviar, ele vai exibir essa caixa. Entretanto, não é possível alterar, por exemplo, informe o nome. Então, você tem que obedecer essas regras aí que já foram impostas pelo próprio criador, desenvolvedor desse atributo, placeholder. Bom, um outro recurso que a gente pode utilizar, eu vou colocar aqui também um field set. Vou copiar aqui e vou colocar também a senha e o tipo password. Observe que o caractere digitado não é exibido. Uma outra coisa que a gente pode colocar dentro de um tipo de formulário, que você pode colocar aqui é o rádio. Então, temos o exemplo aqui do rádio, que é um outro elemento que é muito utilizado dentro de um formulário. Então, observe aqui, ó, o tipo é rádio, o name, sexo. Observe que o nome sexo, ele é colocado de forma igual, tanto para masculino como feminino. Por quê? Se você atribuir um nome diferente, ele vai permitir a seleção dupla ou múltipla. Eu vou copiar esse exemplo aqui. Observe que quando eu clicar ou em um ou em outro, a seleção é feita de forma apenas um item a ser colocado. Se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, sexo M e sexo F, observe que os dois podem ser selecionados, ou seja, o nome dos mesmos tem que ser iguais. Então, o atributo checked pode ser utilizado também nesses tipos de objeto. Por exemplo, se eu colocar checked aqui, determina que um item dele já vai estar selecionado. Um outro exemplo que a gente pode utilizar é o checkbox. Ou seja, eu quero colocar uma caixa de verificação para que eu selecione um ou mais itens. Por exemplo, vou colocar dois aqui. O exemplo que já está vendo aqui embaixo, o HTML já selecionado. Vou colocar aqui, ó, vou colocar um outro field set. Então aqui notem que o primeiro item, que é o HTML,
com o atributo checked já permitiu a seleção do HTML. Eu posso marcar, desmarcar um ou mais, porque o checkbox é seleção múltipla. Um outro que a gente pode utilizar, que a gente utiliza muito dentro de uma linguagem, HTML, ou mesmo formulário HTML, ou mesmo para usar dentro de outra linguagem como PHP, é a select, ou seja, uma lista de opções. Vamos colocar aqui, selecionar esses itens aqui. Observe que o select ele precisa ser iniciado como um field set, colocado aqui. E ele precisa ser finalizado também. Ao contrário do input, que não é necessário você finalizar ele com input. Então, select name, vou colocar aqui. Título, então, select name, o nome dele curso, size 1, ou seja, eu estou exibindo apenas um item. Eu clico para poder exibir os outros, como a gente já conhece esse de outras plataformas. Se eu colocar 2, automaticamente a quantidade será exibida de acordo com o size que eu tiver aqui. Então, Option Value HTML CSS, quer dizer, isso aqui é o que ele estaria gravando na tabela. Eu selecione, é o que é exibido para o usuário. Um outro item também que a gente utiliza é o textiário, ou seja, é uma caixa de texto com mais opções. Aqui eu estou utilizando um textiário com 60 colunas, 10 linhas, tamanho máximo de caracteres em 500. Observe que o field set não é necessário a utilização dele em tipos de opções que você pode estar utilizando aqui, como eu utilizei um para dados, um para detalhes, outro para sugestões. Ele pode utilizar apenas um só para todos. Aqui, conforme você vai digitando, tá? Ele vai fazendo a quebra automaticamente para outra linha. E assim a gente vai ter essa opção de poder estar utilizando o textiário quando tivermos a utilização de várias linhas, várias colunas. Por exemplo, dos dois buttons que eu comentei agora há pouco. Agora, se nós formos dentro do formulário lá, na pasta, observe que se eu clicar agora no botão enviar, o primeiro campo aqui, ó, já me pede o nome. Aqui só testando, né, os itens. Esse HTML já estava pronto, então ele já exibiu esses dados aqui, embora fictício, né, porque não recebeu informação nenhuma, porque os dados não foram processados. Como eu falei antes, e teria que usar uma linguagem de programação. Se eu utilizar aqui
exemplo, botão, eu precisaria ter uma programação para que quando houver o evento clique do botão, ele faça alguma ação determinada. Então, se eu salvar aqui, atualizei os dados e clicar no botão enviar, nem o placeholder que está determinado aqui, ele não é verificado. Ou seja, esses dados não estão sendo processados através do envio a um servidor, para ver, não estariam sendo processados. Então é importante determinar qual é o tipo que você vai utilizar para não incorrer nesse tipo de detalhe.